Alô, povo de Deus, saldo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que muitas das vezes, até mesmo diante do povo de Deus, há uma pergunta. Mas hoje nós vamos responder aqui através do canal Cristo Salva, biblicamente. Vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. E aí, você que está me ouvindo aí, você sabe realmente o que é o Espírito Santo de Deus? Vamos ler somente um capítulo e um versículo para dar introdução, para a gente falar sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Você vai abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, e vamos ler somente o versos 15. A palavra de Deus vai dizer: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Meus amados irmãos, já dá para a gente compreender que o Espírito Santo de Deus, ele não age só hoje, ele não só age só agora em nossas vidas. A palavra de Deus vem dizendo aqui que ele agiu e também ficou cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo, ele não só agiu naquele dia que ele teve um encontro com o Senhor. A palavra vai dizer para mim e para você que ele age até hoje. Mas precisamos entender realmente o que é o Espírito Santo de Deus. Então vamos estudar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é uma obra que ela é do Espírito Santo. E é claramente vista por toda a vida de Jesus. Desde quando Jesus passou aqui na terra, ele passou pregando, sempre levando o Espírito Santo de Deus junto com ele. Passou por tentações, passou por tribulações, mas ali estava o Espírito Santo de Deus junto com ele. Assim como hoje ele está comigo e com você. Foi concebido pelo Espírito. A palavra vai dizer isso. Lucas capítulo 1, versos 15, ele vai dizer isso. Que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito veio sobre ele. Ele publicamente no batismo. Lucas capítulo 3, versos 22, vai falar isso, que o Espírito levou ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Lucas capítulo 4, versos 1, o Espírito ungiu para pregar as boas novas. Lucas capítulo 4, versos 18, vai falar também sobre isso. E o Espírito deu-lhe poder para expelir os demônios. Mateus 12, 28. Jesus, porém, ensinou mais sobre o Espírito Santo. Veja, meus amados, que o Espírito Santo de Deus, em todos os momentos, estava ali com Jesus. Foi nas tentações, foi nas pregações,
ele estava presente ali com Jesus. 3 dos evangelhos relatam uma ocasião em que Jesus foi acusado de expelir demônio pelo seu poder Belzebu. Mateus 12, capítulo 12, versos 22 ao 32, e Marcos, capítulo 3, versos 22 e 30, e Lucas, capítulo 11, 14 ao 23. A seguir, Cristo declarou que a blasfêmia contra o Espírito Santo era um pecado imperdoável. Então, nós aprendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável diante de Deus, ou diante do reino de Deus. O pronunciamento específico de Jesus está diretamente ligado à expulsão dos demônios. Sua obra de estabelecer o governo de Deus, vista tão claramente no poder que tinha sobre os demônios, é mostrada aqui como a manifestação do Espírito Santo. Se expulsou os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. De fato, a obra do Espírito é essencial para o reino de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, que os espíritos malignos, demônios, são derrotados e a obra de Cristo segue adiante. Jesus também ensinou que o Espírito Santo opera a regeneração da vida do crente, a fim de que possa entrar no reino de Deus. Jó, capítulo 3, verso 5, vai falar sobre isso. O Espírito também inspira as Escrituras. Mateus, capítulo 12, versos 36. E capacita o cristão a falar ousadamente sobre sua fé. Mateus 10, capítulo 10, versos 19 e 20. Vai falar também sobre isso. Marcos 12, 36. Vai falar também a capacidade do cristão a falar ousadamente sobre santo, individualmente. Depois ele foge glorificado. Jó, capítulo 7, 28, 30. Havia, portanto, uma distinção entre a maneira como o Espírito Santo estava presente no ministro de Jesus, na proclamação do reino de Deus, como estaria presente daqueles depois que Cristo voltasse para a glória. Em João 14, 16, Jesus refere-se a ele como Espírito da verdade, o Consolador. O Espírito e o outro Consolador, e vive para sempre. Podemos ver isso em João 14, 15 e 17. Desta maneira, o Espírito é o que convence o mundo dia após dia. E ainda as Escrituras, Jó capítulo 16, 8, 13. Jesus ensina que será a prerrogativa do Espírito Santo glorificar a Cristo e fazê-lo ser conhecido nas futuras gerações das pessoas que não terão visto Jesus em carne e osso. Jó, capítulo 16, versos 12 e 16. Meus amados, através desse texto longo que nós lemos, a gente pode ver que o Espírito de Deus, ele tem várias passagens
na Bíblia e na vida das pessoas. Podemos ver que várias pessoas foram testemunhas do Espírito Santo de Deus. Fica claro pelo ensino de Jesus que em todas as suas várias obras o Espírito Santo testemunhará sobre Jesus e glorificará e fará isso para o meio de novo nascimento ao cristão, para testemunhar de Jesus. O Espírito Santo seria concedido pelo Filho e pelo Pai. Glória a Deus. Meus amados, esse texto é um texto muito longo, mas ele é um texto que afirma que o Espírito Santo de Deus, ele está e se encontra na vida de cada um de nós. Porque ele aqui mostra que quando nós temos Deus como nosso principal foco, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo de Deus, ele é testemunha deste amor que nós temos por Deus. Amém? Que essa palavra seja para mim e para você, e que hoje nós aprendemos sobre o Espírito Santo de Deus, como o manifesto do Espírito Santo de Deus, ele esteve presente na vida daquelas pessoas, assim como na nossa. Mas para isso, precisamos acreditar no poder de Deus. Amém? Nosso encontro é só até aqui. A paz do Senhor e até o próximo encontro.